Começa agora o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Olá, você que nos acompanha, muito bom dia! Salve, salve galera! Está no ar o programa Tribo Urbana pelas próximas 2 horas, ao vivo pela Rádio Web Conectados, esta que é a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2017, a temperatura na capital paulista gira em torno dos 18 graus e a previsão para as próximas horas é de tempo nublado, com chances de chuva no final da tarde. Peço a licença para adentrar o seu aplicativo, o seu web browser. Eu sou o Leandro Gaia, estou sempre na companhia desta pessoa que é uma mistura de puro talento, pura alegria. Fernanda Palhares, muito bom dia. Muito bom dia, Leandro Gaia, do Ipiranga para o mundo. Bom dia, tribo, tudo Você bem? Você acha que isso te define, Fernanda Palhares? Opa, eu acredito sabe, que sim. Né? É a cara do tribo, né? É a cara do tribo. Esse programa delicioso. É muito bom acordar quinta-feira e estar aqui com a nossa tribo, né, Leandro Fernanda Gaia? Palhares, uma semana dá uma saudade desta cadeira. Com certeza. Pra você também? Todos os dias eu acordo com vontade de estar aqui nesse microfone falando com a nossa tribo que cresce a cada dia, né? É realmente do Ipiranga para o mundo. Fernanda Palhares, hoje este programa está imperdível, não é verdade? Hoje, realmente, primeiro que vai falar de um assunto que, assim, é a minha praia, né, Leandro Gaia? Adoro! O sabático do Cícero Andrade, da Flávia Tavernani. Hoje eles vão estar aqui batendo um papão com a gente, falando sobre várias coisas, repensar sua vida profissional, vão contar autoconhecimento, autotransformação, aquela virada, né? Aquela virada, como dar aquela virada na vida, né? Eu adoro isso, Leandro Gaia. Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados, intervalinho muito rápido, não é, Fernanda Palhares? Opa, hoje o nosso tempo tá corrido, né? Porque nós temos convidados de peso, né? Que vieram de fora pra falar com o tribo, né? Vamos passar nossas redes sociais pra marcar? Só se for agora. www.radioconectados.com.br, lá tem a barrinha do chat, é muito simples de falar aqui com a gente. No Facebook, facebook.com/webconectados, lá tem o Messenger também, é só mandar perguntinhas para cá. O WhatsApp foi pra ficar facinho, qual é? Opa, é 55 porque nós estamos no mundo, né, Lê? 5511-9458 02334. E o telefone fixo é 5511-2063-6072, Leandro. Vamos apresentar nossos queridos convidados do dia, Fernanda? Só se for agora, Leandro. O primeiro porque hoje a gente não tem tempo, não é verdade? É isso mesmo. Hoje o programa Tribo Urbana tem o enorme prazer em receber eles, que eram executivos de recursos humanos e operações de grandes empresas no Brasil. Muita dedicação, muitas reuniões, horas excessivas de trabalho e também ao mesmo tempo cercado de tudo isso, muita competitividade. Porém, em 31 de dezembro de 2011, a história mudou. O casal resolveu investir em um período sabático em território irlandês. Repensaram suas vidas, viajaram por 56 países e nunca mais voltaram ao Brasil. Criaram o Sabático e hoje são os responsáveis por ajudarem diversas pessoas a repensar e replanejar e transformarem suas vidas para melhor. Cícero Andrade e Flávia Tavernani, senhoras e senhores. Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Tribo. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Imagina, nós é que agradecemos essa visita aqui, já que eu sei que a agenda de vocês está super apertada, né? É uma honra receber vocês aqui para esse papo. Quem fala primeiro de vocês dois aí? Seremos cavaleiros, Cícero? Vamos falar primeiro com a Flávia? Deixa a Flávia. Posso falar primeiro. Ó, a primeira coisa que eu queria falar é que é um prazer receber vocês aqui, porque eu sou seu coach, né, Cícero? Com muito prazer. Quem é formado já é o coach? Ou coach é durante o processo de treinamento? Na verdade, o coach é o mentor que ajuda o coach a fazer as realizações que ele precisa. Legal. Então, assim, não tem uma formação. O coach, na verdade, ele não se forma. Você é meu coach. Do início do processo ao fim e, no seu caso, para sempre. Então eu sou um coach. Isso. Ô Flávia, que movimento de vocês aí nessa turnê no Brasil? Como é que é essa semana? Onde vocês estiveram nessa semana? Pois é, a gente veio ao Brasil a trabalho dessa vez. E a gente tá com uma semana aí super lotada. A gente já deu uma palestra numa empresa na segunda-feira para mais de 80 executivos. Na terça e na quarta já passamos por um mastermind do maior coach de coaches do Brasil. Olha só. E uma novidade super bacana, não sei se eu posso contar, posso? Não, Sim. acho que já pode contar. Já pode Já contar? pode contar? Já. Fomos convidados para participar do Mastermind. O Cícero ocupa agora a nova cadeira lá
de um grupo super seleto de empresários. Viremos mais vezes ao Brasil em função disso. Olha só, então eles vão parar no Tribo mais vezes também. Com certeza. E, enfim, para resumir, hoje a gente também tem um evento e amanhã sábado e domingo, temos aí um congresso para 2.000 coaches também, onde vai ter um reconhecimento, prêmios, e estamos aí com a agenda super lotada. Assim que é bom, né, Leandro Gaia? Assim que é bom, exatamente. Isso. Flávia e Cícero, eu queria começar o papo com vocês, eu queria perguntar assim, vocês, da mesma maneira que vocês ajudam as pessoas a replanejarem, repensarem suas vidas, vocês também tiveram as suas vidas replanejadas, não foi? Como é que foi a história de vocês no meio executivo? O que aconteceu? Legal. Leandro, na verdade, eu era executivo de recursos humanos, eu era head de uma das maiores empresas de shopping center do Brasil, eu acumulava também a vice-presidência regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, eram 14 horas por dia de trabalho, mais ou menos. Headhunter? Não, na verdade, eu era o top nome de RH, eu cuidava da área de RH. E aí, eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins, que é um coach internacional bem famoso. Ele diz o seguinte: sucesso sem felicidade é fracasso. Total. A minha vida era muito bem sucedida, as pessoas tinham bastante admiração por mim, mas eu não estava alinhado com o meu real propósito de vida. E o que aconteceu é que por 2 vezes eu fui para o hospital, com 30 e poucos anos, com uma suspeita de infarto. No mesmo ano. No mesmo ano. Ou seja, seu corpo gritando, socorre, me liberta. Exatamente. Toma uma atitude, a alma berrando, né? A Flávia até falou, não vai ter a terceira vez, né? Pois Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha. E quando a gente se deu conta que podia não ter o terceiro aviso, podia não ser um aviso, foi que a gente resolveu tomar uma decisão. O que acontecia é que eu, na verdade, não estava alinhado mais com o meu real propósito de vida. Sim, com certeza. Nas organizações, quanto mais você cresce nas organizações, isso é normal, não tem nenhum problema nisso. Você trabalha muito mais a política do que efetivamente o que você gostava de fazer. O que eu sempre gostei foi ajudar as pessoas. Lidar com pessoas. Exatamente. Né? E eu passava a maior parte do meu tempo fazendo uma coisa que eu não gostava e, em detrimento, abrir mão do que eu gostava de fazer. Não tem como o corpo não falar. E aí, a partir disso... Mas você, Cícero, só pra me esclarecer aqui, você começou, quando você começou a trabalhar e crescer, você estava bem realizado, não estava? Sim. Foi num momento ali que... Qual foi este momento? Na verdade, Leandro, acho que é justamente nisso. Quando você cresce, você deixa de fazer... Eu sou psicólogo formado também, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu trabalhava muito próximo das pessoas. Quando você vai ascendendo, você trabalha mais nas funções políticas, vendendo um pouco mais a ideia do seu setor como todo dentro de uma organização. Existe uma separação, né? Existe uma separação. Exatamente. E aí, a partir e é óbvio, né? Todo mundo quer ter sucesso. Claro. A gente quase que automaticamente é levado assim, eu quero ser diretora, eu quero ser... É um crescente. Quanto mais você gosta do que você faz, mais bem sucedido você se torna, né? É verdade. E automaticamente você vai se distanciando do seu propósito inicial. Exatamente. O que aconteceu foi um desalinhamento com o meu propósito de vida e aí as coisas não passaram a não ter mais sentido num determinado momento. Na segunda suspeita de infarto, uma coisa importante, a gente não se desesperou e a gente jogou no penhasco. A gente fez um planejamento estruturado de quase 6 meses, verificando todas as arestas, verificando todas as ações e consequências do que a gente poderia fazer, e aí realizou um grande sonho da nossa vida. Isso é super importante você falar sobre esse planejamento, né? Porque normalmente quando ocorre um fato como esse, principalmente de saúde, o momento da virada, normalmente as pessoas, e eu me incluo nessa categoria, tá? A gente decide de improviso. Não, eu vou dar uma virada, uma grande guinada agora, mas a gente não planeja isso. É verdade. Eu fiz isso, né? Eu dei a virada sem me planejar. E realmente eu encontrei várias dificuldades no percurso. Foi muito mais complicado. E tem uma questão, Fernanda, que vale a pena falar, é que muitas vezes as pessoas mudam em momentos de dores. E não mudam em momentos de amor. Então, quando você muda no momento de dor, já é aquele momento que a pessoa perdeu alguém, teve um problema de saúde, tem que assumir uma nova tarefa que não estava prevista. É aquele momento que a mudança é inevitável. E aí, quando não se planeja, a possibilidade de não dar tão certo, ou de ter alguns obstáculos no meio do caminho, ela é maior.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Flávia e Cícero. Não existe aquela coisa que a própria vida te leva a fazer isso, porque às vezes você não tem saída, né? Às vezes a vida mesmo ela providencia, né? Eu sou astróloga e terapeuta holística, né? Também, né? E no meu caso aconteceu isso, né? Eu fiquei postergando, e aí um belo dia a vida falou assim, acabou a brincadeira, agora é jogo, né? Mas aí já é um pouco na dor, não é? Exatamente isso. Na verdade, aí é na dor. Na verdade, assim, a gente até tem nas nossas palestras um gráfico do momento da mudança. Né? A gente diz assim, momento que você não deve mudar, o desespero. Por quê? No desespero, você está totalmente longe das suas funções racionais, a possibilidade de se fazer besteira é muito grande. Porém, existe um ciclo que é de incômodo e dor, que talvez seja a hora ideal para fazer a mudança, ou para começar a planejar a mudança. Nesse processo, você consegue, de uma forma muito estruturada, óbvio, o emocional ele cabe muito nisso tudo, e dependendo do nível de intensidade da dor, você não tem muito como planejar, você tem que agir e depois ir replanejando, mas é uma forma para você aumentar substancialmente a probabilidade do seu sucesso. Do sucesso. Exatamente. No desespero, o que eu recomendo às pessoas fazer, claro, tem situações que não tem o que fazer. O que eu recomendo às pessoas, estou desesperado para mudar, então vamos fazer o seguinte, espera um pouco e não faz nada, pelo menos por alguns dias. Esse momento é extremamente crítico, né? Porque corre o risco da pessoa fazer uma besteira? Exatamente, exatamente. Porque ela não está com as faculdades dela e a visão do todo totalmente pronta para tomar a decisão. O emocional tomou conta de uma forma que você está cego. Porque normalmente qualquer tipo de mudança ela interfere a médio e longo prazo na vida das pessoas. Então quando você toma uma mudança de supetão, no momento emocional que não está tão estabilizado, você não tem essa visão a médio prazo. Você quer resolver a coisa de forma imediata. Mas você não acha que esse momento, não fazer nada, acho que o pior momento? Porque assim, quando você está com adrenalina total, você ganhou o impulso para a transformação, né? Porque é uma situação que normalmente a pessoa vem arrastando há muito tempo, né? De descontentamento, de dor, de frustração e de estresse mesmo. E de repente ela ganha aquele impulso. E aí, na hora que ela ganha aquele impulso, ou ficar parado aguardando uns dias, não é o momento mais crítico? Eu acho que é o momento ideal para você colocar as emoções no lugar e dias depois começar a planejar isso. É óbvio, existem situações e situações, né? Existem situações que você não tem muito o que fazer e a mudança lá ocorre para você. O ideal é que antes disso você comece a traçar o seu caminho. O seu destino ele está muito na sua mão, né? E aí cabe a você antecipar esse processo um pouco, né? Enfim, existem algumas sinalizações que no processo de incômodo à dor, você sabe, e você planeja. O que eu digo é o seguinte, você aumenta substancialmente a probabilidade de dar certo. Existem algumas situações que não tem jeito. Aí, assim, vai e depois a gente rearruma e planeja. Quando vem o tsunami, tem horas que não tem como. Eu vou dar um exemplo pra você, então, pra ilustrar isso. Eu tava no hospital e a gente olhou um pro outro nesse dia. Foi muito engraçado, só um parênteses. Claro. Eu tava no hospital e aí toca meu telefone, era o CEO da minha empresa. Aí, você tá onde? Eu tô no hospital. Ah, não, vem pra cá. Eu falei assim, você não tá entendendo. Você quer falar com o médico pra ele me liberar? Ele, não, desculpa. Tá, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu vou pra aí ficar com você. Eu falei, não fica. Eu só estou no hospital. Mas o nível do no mundo corporativo é exatamente assim. Não, sim. Com certeza. Mas assim, é que ele é uma pessoa dócil e ainda deu a contrapartida. Eu vou pra aí, que ele não entendeu na hora. Mas o que eu digo, a gente não decidiu ali tirar o sono sabático. A gente pegou, e isso é um momento de extrema dor. Né? Eu, ali naqueles momentos, eu falei, eu vou morrer. Claro. Né? Mas assim, eu poderia ter tomado a medida de supetão. O que eu fiz? Eu parei. Falei, não, eu quero fazer a coisa certa, eu tenho uma vida só, eu tenho minhas responsabilidades e eu quero fazer essa mudança com o máximo, entre aspas, de segurança possível. E aí, nós, por 6 meses, planejamos detalhadamente
exatamente como a gente ia fazer isso. De forma que a gente um dia voltasse para o Brasil e mantivesse a nossa empregabilidade em alta, ou que a gente mudasse a nossa vida de uma forma geral. Acho que vale a pena só complementar que, na verdade, nesse momento, contando um pouco a história, para quem não conhece a gente, para quem não sabe o que aconteceu, nesse momento a gente resolveu que a gente precisava dar uma parada na nossa vida corporativa, que a gente precisava repensar a nossa vida. Então foi nesse momento que a gente resolveu tirar um período sabático. E o que é um período sabático? É um período de afastamento das funções de dia a dia, das funções de trabalho, para que a gente pensasse a nossa vida, para que as pessoas, isso foi o que a gente fez, para que as pessoas repensem suas vidas, para que as pessoas invistam nelas mesmas, para que as pessoas se conheçam e façam algumas coisas que de certa forma acabaram não fazendo durante a vida. Mas o importante nisso tudo, aí a gente adora falar de sabático, desculpa. Imagina, não tem problema. A importância disso tudo que o ano sabático, algumas pessoas têm... É meio mitológico isso. As pessoas ficam assim, o que é o ano sabático? O sabático é um ano ou pode ser um período? Pode ser um período. Pode ser um mês sabático? Pode ser um mês sabático. Legal. O mais Eu achava importante, que era um ano sempre. Pode ser um mês, podem ser 6 meses, pode ser um ano. O mais importante é que o ano sabático, ele tem que agregar valor ao seu futuro. Ele não é um ano ou um mês de férias. Eu fiz Não é um ano isso. na boa. Não. É um ano de repensar. E assim, a palavra importa no mundo corporativo, com produtividade. Isso. Eu acho extremamente importante isso, você investir, porque pelo que você está falando é exatamente isso. Você investir em você para que você melhore a sua produtividade quando você retornar. Exatamente. E o que vocês fizeram no período sabático de vocês? Ótima pergunta. E que a gente adora falar. Na verdade, assim, a gente montou um planejamento muito bem estruturado. Primeiro, assim, a gente saiu das nossas empresas de uma forma muito legal. Isso é uma coisa... Não foi com trauma, demissão. Não. Assim, Portas abertas. As pessoas, assim, claro que sentem falta da gente, mas assim, ano passado a gente veio aqui, o presidente da empresa falou, agora você vem almoçar comigo. Foi super Você vem legal. almoçar comigo. E isso é muito importante, né, Cícero? Sair dos lugares e deixar portas abertas. Com certeza, com certeza. Que é um pouco, a gente vai falar mais pra frente do nosso trabalho, mas quando a gente fala de preparações para sabático também, a preparação é desde a saída da empresa até o momento que a pessoa passa fora, até um possível retorno para uma mesma empresa ou para o mercado de trabalho ou para fazer uma coisa diferente. Independe, né? Independe. Então é um processo que ele é até anterior à tomada de decisão do sabático e interfere essa saída. Você tem que fazer uma avaliação do momento que você está vivendo e como proceder para que você consiga sair com essas portas abertas, deixando tudo em ordem e sair bem da história. Exatamente. Esse é um ponto crucial desse processo como um todo. Mas vocês não me responderam o que vocês fizeram. Então eu vou falar. Na verdade, assim, o que a gente fez? A gente tinha uma programação de treinamentos e qualificações que a gente tinha que fazer. Começar pelo inglês, né? Por isso a gente foi para a Irlanda. A gente fez algumas formações em coaching lá. A gente fez pós-graduação em business, né? Além de, para um executivo de alto nível, é muito importante também nesses meios um crescimento cultural. E a gente investiu muito em viagens. Que gostoso. Que delícia. Só nesse primeiro ano, Leandro, que a gente foi pra Irlanda, a gente cumpriu nossa programação do nosso RH do casal. E também só nesse primeiro ano a gente viajou por 26 países. Só isso. Não, mas é bom, porque isso também traz uma bagagem, visão, ver o que está acontecendo lá fora. Com certeza. Exatamente. Conhece outras culturas. Exatamente. A nossa bagagem cultural e a nossa experiência cresceu profundamente. Mas o que aconteceu depois desse primeiro ano que você não perguntou? O que aconteceu? Foi que a gente se conheceu tanto e conheceu tanto o mundo com um olhar tão diferente do que a gente vivia, que a gente começou a se questionar se a gente queria voltar a ter o mesmo estilo de vida. E se a gente queria voltar na nossa programação de voltar para o mundo executivo, se aquilo de fato fazia mais sentido pra gente. Tava tão bom lá, né? Não é tava delicioso lá como está até hoje. A mudança de vida, o que eu quis dizer, mudar foi tão bom pra vocês que vocês falaram, por que eu... Por que eu vou ter que voltar, retornar, assim, né? Que mundo é esse que eu descobri, que agora é o meu, que
não cabe mais aquele mundo Não quero mais que eu devolver. vivia. E não tem certo, não tem errado. Foi Óbvio. o nosso caso foi esse. No nosso mundo, aquele mundo corporativo não cabia mais. Legal. Flávia, a gente tem um tempinho reduzido hoje. Eu queria entrar no sabático e falar sobre isso, mais aprofundadamente. Mas eu tenho uma pergunta aqui antes, eu queria ver se vocês sabem de quem é. Cícero, tudo bem? Bom, eu não poderia deixar de participar do programa, né? Então, eu tenho uma pergunta para você. Eu, como sua fã, eu sempre recomendo o teu trabalho, porque foi muito importante para mim, e o que é bom a gente tem que dividir com as pessoas, a gente tem que propagar, divulgar. Então, assim, sempre que eu falo do nosso trabalho, que fizemos, as pessoas me perguntam, e como que é, Rô? Eu não sei explicar muito bem, eu só sei o resultado. Então eu queria que você respondesse como assim, a gente sabe do resultado, mas o que é um coaching? O que é fazer um coaching? O que é ter um coaching, né? Então, queria que você explicasse o processo, né? Como que é esse envolvimento todo. É isso. Um beijo, parabéns e sucesso. Aí, Legal! Um beijo, Rose, minha coach querida também. Maravilhosa, um beijo. Maravilhosa. Orgulho. A gente também é seu fã. Isso. Excelente pergunta essa da Rose. Legal. Né? E adorei que ela falou, porque a gente vê o resultado. Sim, né? com Porque certeza. o processo de coaching, ele serve para gerar resultado. Né? Ele é diferente, por exemplo, de uma terapia convencional. A terapia ela faz um corte do presente, vai até o passado. Estou explicando de forma genérica. Por favor, os psicólogos... Meu trabalho é diferente. De uma forma genérica, bem genérica. Eu sou psicólogo também, legal. né? Mas assim, você vai no passado e tenta desatar alguns nós para, com o tempo, vir o resultado no presente. O coaching, ele é um corte. Mais ou menos no presente, é claro que a gente não despreza o passado. Sim, também, claro. mas a ideia é olhar para o futuro e, de forma pragmática, gerar resultado. Então, assim, quando a Rose fala, eu sei o resultado, isso para mim me encanta, porque, de fato, o processo de coaching no final das contas, O resultado. é para gerar um resultado. E um resultado, no nosso caso, de mudança. E para acelerar, de repente, um processo. possível Exatamente. resultado. Acelerar esse processo, queimar etapa seria isso. Exatamente. A gente hoje trabalha com processos de coaching, a gente trabalha com processos de coaching de mudança. A maioria dos nossos clientes busca algum tipo de mudança. E como a Rose bem colocou, assim, como é que é esse processo? Ele é um processo que normalmente a gente acompanha os nossos clientes por aproximadamente 3 meses. Fazendo um acompanhamento super intensivo da evolução do cliente e passando por alguns pontos principais, que são o foco, onde o cliente quer focar, qual é esse final da vida ou da mudança, o que ele espera desse futuro. O final daquela linha, né? O final Exatamente. daquela linha, olhar com clareza o final dessa linha. Segundo ponto importante, a gente passa por alguns momentos de autoconhecimento. Se você não se conhece, não sabe como você se comporta, quais são os seus mecanismos mentais, o que te sabota, Quais o que os te fatores, paralisa. Flávia, você acha que eu tava conversando exatamente isso com a Fernanda, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes, fundamentais nesse processo? A gente acha que sim. Para os nossos clientes, o que a gente percebe que o maior impacto é no Você autoconhecimento. acha que as pessoas não se conhecem Eu muito? acho que assim? Eu tenho essa sensação. Eu acho que as pessoas não param É. para se conhecer. Legal. Eu acho que o corre-corre do dia a dia, o sistema que a gente vive, a forma que a gente acaba vivendo... A gente esquece da gente mesmo. né? Esquece. A gente lembra que precisa deixar a comida pro cachorro, mas a gente não se percebe enquanto ser humano, enquanto meu papel nessa sociedade, nas minhas relações. Uma coisa que eu percebo muito nos meus atendimentos e no dia a dia, né, de uma forma geral, porque a gente acaba sempre conversando sobre a mesma coisa, né? Por mais que você não esteja trabalhando, você está sempre conversando sobre autoconhecimento e sobre como melhorar o ser humano. O que eu percebo realmente é isso, porque quando você para analisar, por exemplo, uma situação de uma pessoa, ela fala assim, eu não via por esse ângulo. Eu sabia disso, mas eu não entendi o quanto isso me prejudicava.
né? Acho que assim, o automático da nossa vida também está no automático do nosso comportamento. Então, quando a gente passa pela fase de autoconhecimento do processo, é como se os nossos clientes ganhassem uma consciência comportamental e que interfere na rotina, passa a interferir na A rotina. partir daí é como se vocês, eu vou falar de forma metafórica, tá? É como se fosse um programa de computador e vocês colocam um vírus ali e aquilo vai mexer com todo o sistema, né? Num primeiro momento a pessoa vai reagir repelindo esse vírus, mas como é um vírus do bem, né? Ele vai acabar assimilando, seria isso? Pode ser. É uma analogia interessante. E aí, a partir do foco de saber para onde vai, desse processo de autoconhecimento. Então, eu já me conheço, já sei como eu me comporto, o que pode me ajudar a chegar aos meus resultados, o que pode me atrapalhar, porque muitas vezes nosso comportamento atrapalha que a gente chegue nos resultados. A gente gera um planejamento, que é a terceira fase do processo. Que é mais pragmática. Passa para uma fase de ação, porque não adianta ter um planejamento lindo, se conhecer e não começar a agir para atingir os resultados, chegando no final do processo, que é a parte de resultado e melhoria contínua. Então, respondendo a Rose, o nosso processo passa por essas 5 áreas, de uma forma que a gente trabalha em uma sessão semanal, com os nossos clientes, muitas vezes individual e muitas vezes em grupos. A gente também tem grupos de... De quanto tempo essa sessão? A sessão normalmente é de 1h30, 2 horas. E é isso que eu queria saber. Porque, quando se procurarem vocês, Cícero ou a Flávia? E porque cada um faz uma coisa, tem uma especialidade em outra área? Ou vocês dois fazem juntos? Nós dois somos especialistas em mudança, tá? Então, assim... A gente tem expertise, a experiência inclusive pessoal, né? E o conhecimento para trabalhar em todas as áreas. Eu, em função do meu background de recursos humanos, de 15 anos de experiência, eu acabo puxando um pouco mais os clientes de mudança de carreira especificamente. Tá. Né? Claro que eu trabalho em tudo também. Né? Então, assim, mas a gente divide os clientes, enfim, a demanda, graças a Deus, é que boa, ótimo. Né? E a gente tem trabalho suficiente e a gente tem os grupos também. Né? E como é que funciona isso? É uma boa pergunta. Nos grupos, a maioria dos grupos hoje em dia a gente acaba atendendo juntos. Então, a gente ainda está numa fase que está atendendo os grupos juntos. E os clientes muitas vezes procuram, eu quero fazer o coaching com a Flávia, eu quero fazer o coaching com o Cícero, até por questão de identificação. De identificação de história, de identificação emocional, de identificação, assim, a gente já recebe a demanda da pessoa que procura ou pelo Cícero ou pela A Flávia. pessoa já vem com o propósito. Já vem, porque tem uma questão de identificação mesmo, com a história, também, com né? indicação. É verdade. Então, isso é super, a gente vai dividindo dentro de casa O boca a boca, super eu acho tranquilamente. o boca a boca, eu acho que é a grande propaganda, é a grande alma, né? É Porque verdade. um vai falando pro outro do resultado que teve, como chegou naquele resultado, porque eu te falo, eu fiz essa virada há 3 anos atrás, né? Eu mudei totalmente de área, eu também vim do mundo corporativo, né? E eu fiz sozinha. E eu vou te falar, não foi brincadeira não, viu? Não foi brincadeira, os tombos foram grandes, né? Muitas vezes eu pensei que não ia dar certo, muitas vezes eu pensei em retroceder, mas como eu queimei pontes, eu fiz diferente de vocês. Eu queimei pontes, né? Pra não ter a possibilidade de voltar. Entendi. Isso acontece, Cícero, com coaches de vocês, assim, de bater no meio e falar, vou desistir, não vai dar certo, não vou conseguir. Rola isso? Na verdade, assim, esse momento que você falou é um momento muito solitário. Né? Então, assim, a gente tá aí também exatamente para isso. Para que não ocorra isso. Exatamente, essa solidão, exatamente. Essa solidão, esse medo, então, né? assim, é muito difícil. E hoje a gente, apesar de fisicamente próximo às pessoas, em função das constituições familiares, a gente acaba muito isolado. Ter um terceiro elemento para que possa nos ajudar nisso é fundamental, né? A gente tinha um ou outro, mas assim, e óbvio, a gente já tinha consciência do coaching, já tinha experiência disso tudo, a gente se auto-aplicou, mas com certeza absoluta, se tivesse uma pessoa de fora, talvez a gente pudesse planejar melhor ainda. Então, assim, eu acho fundamental você ter um apoio para isso. Fala. E acontece, Leandro, como você perguntou, às vezes as pessoas passam pelo processo e percebem que aquele não é o momento de mudar.
Também pode acontecer. Acontece. Claro. Agora eu não quero mudar. Não, acontece que a pessoa percebe que ela está no meio de um ciclo e que uma mudança, olhando, porque a gente sempre tenta no trabalho olhar a médio e longo prazo, não a curto prazo. Então, o que muitas vezes acontece é a pessoa perceber que por mais ansiedade que ela esteja de fazer aquilo, talvez seja melhor esperar um pouquinho mais, que talvez seja melhor fazer com mais segurança e tranquilidade para não passar pelos obstáculos que a Fernanda bem colocou, dali a uns meses, dali a 1, 2 anos. Então, a pessoa também vai ganhando essa clareza durante o trabalho. Porque a curto prazo, quando você olha a curto prazo, é desesperador, né? Desesperador. Eu vivenciei isso, eu fiz um ano sabático, né? Sem trabalho, né, Leandro Gaia? Só estudando. E assim, eu fiz milhões de cursos em diversas áreas. Eu me especializei em outras que eu já conhecia. E em alguns momentos eu me desesperei. Porque assim, você vê o saldo bancário baixando e nada de entrada, e você está acostumado a ter um salário no final do mês, você está acostumado a ter 13º. Isso é uma coisa que as pessoas têm que administrar. Foi apavorante. Eu estou sendo me realizando profissionalmente, mas também tem outro lado que o nosso planejamento chega a nível financeiro. A gente tem toda a parte de autoconhecimento, que é muito legal, mas a gente ajuda a pessoa, inclusive nisso. Cash flow. No cash flow, exatamente. Porque senão, o que acontece? Acontece isso, né? Assim, se você não faz isso de uma forma muito estruturada, é óbvio, acontece, hein? No meu caso foi tsunami, não tinha saída. Não tinha saída. Era assim, ou vai, né? Mas assim, dentro do possível, o Leandro sabe disso, a gente entra no nível... Claro, lógico, a gente precisa entrar no número das pessoas, a gente faz de uma forma que as pessoas fiquem à vontade. Mas assim, para isso também você tem que ter um planejamento. Para fazer isso, tem que ter um planejamento orçamentário e financeiro muito bem estruturado. Né? Eu queria complementar que assim, a gente hoje ajuda profissionais que estão infelizes ou incomodados com as suas situações. Não necessariamente essa história dessa mudança passa por um sabático. É verdade. Isso é importante reforçar, porque assim, a história dessa mudança pode passar por uma transição de carreira, pode passar por eu deixar de ser empregado para virar um empreendedor, para abrir minha empresa. Seria a montagem do plano B. A montagem do plano A. Do plano A. A pessoa vive no plano B. O plano ela B. vive no plano B. Ela vive no plano B. E está contemplado também, foi ótimo você falar, o plano B também. Porque coisas acontecem no caminho. No meio do caminho. Então, exatamente. Assim, você monta o plano A e acaba tendo sempre um plano B à mão. Exatamente, isso aí. Mas foi interessante o que a Flávia falou, para também a gente não parecer que o sabático é a fuga dos desesperados. Não, absolutamente. Não é. Por exemplo, pra mim, eu estava um pouquinho desesperado. Óbvio, quem não está, né? Nos dias de hoje. Mas pra mim foi muito importante na questão de foco, de ter foco, alinhamento. E o Cícero sabe disso, acho que melhor que eu até. Então, às vezes não é só desespero, né? Não. Foco, isso acontece. Exatamente. Assim, a gente busca entender durante o processo da onde está vindo aquele incômodo e o que resolveria aquele incômodo alinhado com os sonhos da pessoa. Total trabalho de psicólogo, hein, Flávia? Total. Também, mas assim, é muito focado ao longo prazo da sua vida. E é focado pra frente. Eu costumo dizer que a gente não pode entrar no teorema do taxista, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando você entra no táxi, qual é a primeira pergunta que o taxista faz? Qual o endereço? Pra onde vai? E se você não souber? Aí ferrou. Então, é exatamente o que acontece na maioria da vida das pessoas. Não sabe pra onde vai. Entendeu? Você entra e fala pra ele, desculpa, mas eu não sei pra onde eu tô indo. Aí, ou ele escolhe pra você, ou ele não sai do lugar. A nossa ideia é dar fazer com que a pessoa ache com clareza esse propósito e planejar um passo a passo muito estruturado para que elas filhas cheguem até lá. Entendi. E vocês representam acho que o profissional de hoje em dia, meio que o futuro também, que é o multitarefas, né? Vocês são o coach que faz o treinamento, mas vocês também têm o psicólogo por trás, a economia, a noção econômica, tudo isso faz parte faz um conjunto, não é? Acho que está muito em função da nossa vida executiva, né? Então, a gente trabalhou em grandes empresas, a gente foi gestor de grandes empresas, inclusive uma empresa que tem no Brasil inteiro. A gente geriu aí de 3 a 5 mil funcionários. Então, isso gera um background na gente de saber o que está falando. A gente sabe... Know-how, né? Know-how, exatamente. Então, assim, a gente transfere essa experiência também para quem trabalha com a gente. E é importante isso que a Flávia falou, porque assim, vou te dar um exemplo.
Existem hoje coach de emagrecimento. Eu não atendo. Eu não sou exemplo. Olha só, chegou Entendeu? uma pergunta aqui exatamente isso, Cícero, da Jéssica Lages, que ela pergunta assim, ó, o coach pode ser para a vida pessoal também? Ou vocês, o Sabático, só focam no lado profissional do cliente? Pode ser para a vida pessoal também. Às vezes a mudança ela tá constituída na vida pessoal da pessoa. Às vezes é uma mudança interna. Às vezes é uma mudança interna. Então, pode ser sim na vida pessoal. Eu digo assim, é óbvio que tem por que o profissional... Mas assim, ó, o cara senta na sua frente e fala, ó, não quero falar nada de profissão. Não tem problema. Quero falar da minha mulher, dos meus Pode filhos, acontecer. problema em casa. Isso pode acontecer. Por isso que antes a gente estava falando que a gente ajuda pessoas que estão incomodadas e infelizes com alguma situação. E no primeiro momento de foco, a gente vai definir sobre o que a gente vai falar. Exatamente. Quais são os problemas que a gente vai focar? O que incomoda e o que a pessoa quer resolver? Qual é o estado que ela quer chegar? Eu tenho problemas pessoais que eu não consigo me relacionar. Ok, então a gente vai trabalhar nesta questão. Nessa questão. A gente vai trabalhar nesta questão. A gente não vai falar, então, da sua vida profissional. Claro que durante o processo podem vir questões, mas o nosso foco vai ser sobre as questões pessoais, se for o caso. Seria, no caso, descobrir o padrão de autossabotagem e Sim. mudar essa chave. Sim, Também, sim. faz A gente parte. trabalha muito com a questão dos sabotadores, né? Isso vale, para conversar disso, vale uma entrevista inteira sobre isso. São muitos, Eu né? adoro descobrir o sabotador. Sabotadores são muitos, né? Muitos. Eu adoro encontrar o sabotador e colocar Pelo pra menos correr. 10 sabotadores cada um de nós tem. Gente, eu queria falar que, putz, eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui, pelo papo, por Nossa, conhecer e vocês. O tema, né, é extremamente interessante, daria 2 programas no mínimo. A gente nem chegou no meio da nossa história ainda. Tá vendo? Quem sabe Convido- um dia vocês não convidam a gente de novo. Convido, estão o convite convidados. está feito Legal, já. Mais legal. uma vez para aqui. Gente, eu queria que vocês falassem mais do Sabático, como encontrar, se eu quero começar um processo de treinamento agora, por favor, as redes sociais e tudo mais. Então vamos lá, a gente tem um site, nosso site é www.osabático.com. Lá vocês podem encontrar a gente, encontrar contatos, enfim. Quem quiser mandar um e-mail Fala de novo. www.osabático.com. Esse é o nosso site. Nosso e-mail direto é info@osabático.com, e quem quiser mandar um WhatsApp pra gente também, o nosso número é da Irlanda, mas super fácil de encontrar no WhatsApp. O número é mais 353 87 351 8413. Tem que botar um mais na frente, tá, pessoal? Mais 353 87 351 8413. Enfim, a gente é super disponível, podem achar a gente no Facebook também, Flávia Tavernari. E Cícero Andrade. Isso, e pode falar com a gente por qualquer canal. Perfeito. Legal. Um trabalho fantástico, Senhoras né? e senhores, hoje o programa Tribo Urbana recebeu Cícero Andrade e Flávia Tavernari. Gente, muito obrigado, viu? Boa volta pra vocês, Muito Fernanda. obrigado. Fiquem com Obrigada a Deus. vocês. Obrigado.